Seja bem-vindo, família Kids, à nossa aula de número 38. E essa aula tem por versículo bíblico Romanos 12, 21, que fala assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E então, como é que nós vamos ensinar nossas crianças a vencer o mal que está dentro do maio laranja com o bem? Como é que nós vamos ensinar nossas crianças a proteger o seu corpo com o bem? Então, vamos para a nossa dinâmica, que é para as crianças de 3 a 7 anos de idade. E para essa aula eu construí vários escudos. O primeiro escudo que a criança deve procurar é a família. A família é um escudo muito principal na vida da criança. Ela deve procurar apoio primeiro na família. Porém, se é a família causadora da situação do maio laranja, em seguida ela deve procurar a igreja. A igreja também. Quem é a igreja? Somos nós. Eu, você, tia. Por isso, tia, que você precisa estar revestida em oração, munida em jejum. Você precisa conhecer a palavra de Deus e, acima de tudo, quando a criança vier desabafar com você sobre essa situação do maio laranja, você precisa ter ética, sigilo e procurar sabedoria para resolver a situação, para que essa situação não se torne escândalo e você venha a colocar a vida da criança mais ainda em perigo. Por isso que nós precisamos da autoridade também do pastor. Mas você, tia, ministra da palavra Kids, você também é pastora mirim, só que você tem um rebanho pequeno. Você entende o tamanho da responsabilidade que está sobre nós? Nós somos representantes legais de Deus para cuidar das vidas pequenas, tá bom? Então, a criança procura, você ensina a criança que ela deve procurar também a tia do Ministério Infantil, porque ela também é respaldada e ela também está ali para ser um escudo, um livramento e guardar a vida da criança. Entendeu, né, tia? O terceiro escudo que você pode ensinar a criança a se defender é a escola. Na escola, quem são as autoridades que estão lá? A diretora, a supervisora, a coordenadora. Essas são as representantes legais para defender a criança na escola. E, se for possível, a igreja juntando com a escola, com a família e as autoridades, aquela criança fica mais protegida ainda, tá certo? Então, se a criança não encontrar apoio na família, na igreja, ela deve procurar apoio e ajuda na escola para pedir proteção e a escola fazer o escudo dela. E no quarto lugar, nós podemos ensinar nossas crianças que ela pode procurar as autoridades. Quem é as autoridades? Você explica que as autoridades é o conselho tutelar. Embora que as crianças de 3 a 5 anos não tenham esse conhecimento, mas é bom você falar, porque aí quando for o próximo ano que nós passarmos novamente, ministrar novamente essa aula, ela vai estar mais uma vez aprendendo que o Conselho Tutelar é a lei que respalda aqui, através da vida dos homens e a autoridade dos homens que Deus deixou para proteger. E o juiz, né? Aqui eu coloquei um juiz da criança e do adolescente. Esse juiz, ele protege a vida da criança. E por último, se a criança mesmo assim procurou esses escudos e não encontrou saída, ela mesma pode ser o escudo dela. E aqui eu fiz a criança fazendo o dedinho, como eles falam, de like. E aqui a criança pode estar fazendo várias formas para escapar desse laço que às vezes é um inimigo que prepara para perturbar, para tirar a paz da vida das crianças. E como é que a criança pode sair dessa situação? Gritando, você pode fazer o gesto com eles, gritando, correndo, ligando e pedindo socorro. Entendeu, né, tia? E para esse escudo, eu fiz aqui apenas um acabamento com uma tesoura. Essas tesouras diferentes, que você sabe que a gente precisa, que tia precisa ter essas ideias para chamar a atenção das crianças e prender a atenção deles. Todos os escudos serão feitos dessa forma. Você pode estar colocando aí também um papelão para ficar mais firme, pode colocar um EVA. E atrás
com a própria sobra, que foi daqui, eu fiz um suporte para que você possa estar segurando e ministrando de uma forma bem lúdica para as crianças compreender essa aula. E por último, essas crianças, elas vão ficar com essa tarefa. A nossa casa é um abraço. É importante você lembrar que a família é o ponto principal da criança, mas se na família ela não tem nenhuma segurança, aí sim ela vai procurar a saída nesses outros escudos, tá certo? E como é que nós vamos fazer essa tarefa? Aqui você está vendo um jarrinho, tá? E uns raminhos. Aqui vai ser colocado a mão da criança. Você vai pegar a palma da mão da criança e vai colorir com tinta guache laranja. Em seguida, você vai fazer o carimbo da mão da criança aqui. E você vai explicar a ela que cada dedinho representa um escudo. O escudo da família, o escudo da igreja, o escudo da escola, o escudo das autoridades e ela sendo o próprio escudo, fazendo o que eu já ensinei, né? Gritando, correndo, discando e pedindo ajuda. Certo? Para as crianças de 8 a 12 anos de idade, você vai explicar que dentro dessa situação do Maio Laranja existe o tripé da família. O tripé da família é composto por aconchego, proteção e florescer. No aconchego é como se fosse uma coberta, um lençol que fosse bem fofinho. Quando você está com frio, que você se enrola, você se sente acobertado, se sente protegido, se sente aconchegado. É esse o primeiro tripé da família, é para ser o aconchego. O segundo tripé é a proteção, para quando a criança falar para alguém da família que ela está sendo assediada ou abusada, aquela família já procurar uma forma de defender, de proteger. E por último, florescer. Como é que nós podemos florescer dentro da família? Respeitando, tanto não dar gritos, falar da palavra de Deus, fazer culto doméstico, fazer o devocional entre família, pedindo perdão quando magoar. E dessa forma a gente consegue florescer e liberar perdão também. Mas se a criança tem um lar destabilizado, se ela não tem apoio de valores e princípios bíblicos, aí ela pode estar procurando esses outros escudos que eu falei para você, né? Então você fala para as crianças de 8 a 12 anos que nós, como igreja, desde o Ministério Infantil, estamos aqui para orar, para jejuar por elas, para abraçar, para fazer campanha de oração devocional e dessa forma Deus vai dar livramento e a tia procurar saber a convivência daquela família com aquela criança para chegar junto e dar um suporte maior espiritual e também um suporte através das autoridades que Deus deixou aqui na terra, né? Como fala lá em Romanos, que Deus também deixou as autoridades da terra para que sejam respeitadas. Então, tia, eu espero que você ministre na vida das crianças com poder e autoridade e que essa aula seja muito criativa, porque chegou a hora e a vez de você praticar. Uma boa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!